Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Essa aula de hoje eu fiz com muito amor e carinho, especialmente para você, que muitas vezes se sente um peixe fora d'água. Sabe quando acontecem aquelas loucuras da vida e você fala, meu Deus, parece que ninguém me compreende, parece que ninguém consegue entender os meus sonhos, os meus objetivos, os meus desejos. Eu tô cansado de levar vários banhos de água fria com relação às coisas que eu acredito para minha vida, me sinto perdida, enfim. Se você sentiu que algum desses sentimentos aí já passaram aqui pela sua cabeça, pelo seu coração, essa aula é para você. Mas antes eu vou te pedir um favor. Já dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa suas notificações, gente, porque toda semana a gente libera pelo menos 2 vídeos aqui para vocês e que são tão poderosos quanto esse. Eu espero que você goste muito dessa aula e eu vou te pedir mais um último favorzinho. Se você tiver um insight especial de algo que você escutou aqui, já comenta aqui embaixo, porque eu vou adorar ler o seu comentário e o seu sentimento com relação a tudo isso. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje, eu preparei um recado especial que eu já vou mostrar para vocês, gente. Eu me empolguei um pouquinho, tá bom? Vocês já sabem das minhas anotações aí da manhã. Eu me empolguei um pouquinho aqui, porque vem muita inspiração. Mas hoje a gente vai falar sobre o seguinte, e eu quero que vocês me digam se vocês também se sentem dessa forma. Tem alguém aqui que em muitos momentos se sente um peixe fora d'água? Que fala, caraca, parece que ninguém me entende, parece que ninguém entende a minha forma de pensar, parece que ninguém entende os meus sonhos, parece que ninguém entende as minhas loucuras, parece que ninguém entende as coisas que eu quero para mim, parece que ninguém me compreende. Tem alguém aí que se sente dessa forma em algum momento? Contem aqui para mim. Tem alguém que se sente um peixe fora d'água? Por exemplo, tem alguém, eu já vou contar o porquê que veio essa inspiração dessa nossa aula de hoje. Ó, a Mi se sente assim no trabalho, a Ju também, a Flá também muitas vezes. Interessante isso, muito interessante. Eu já vou falar por quê. Ó, a Dai também se sente assim, a Muri, muito eu. Ó, a Ju se sente incompreendida. Se vocês não se importarem, me contem até em que momentos vocês se sentem incompreendidas. Porque aí eu consigo até trazer exemplos práticos. Eu quero poder usar vocês aqui, os exemplos de vocês, para que, né, essa live, essa aula aqui faça mais sentido ainda. Fique ainda mais rica para vocês. Se vocês quiserem me contar quando vocês se sentem incompreendidas ou um peixe fora d'água, em que situações, eu vou adorar saber. Eu vou contar, inclusive, situações minhas para vocês, tá? Ó, já me senti muito assim. Vale se sentir um peixe fora de si? Olha que interessante. Sou sempre diferente. Fora do padrão. Isso, quem sabe, é bom. Eu não me entendo direito. Estou tentando e você está me ajudando. Que bom, que bom, que bom. Ó, Ju, parece que não tenho amigas com o mesmo pensamento que eu. Juju, a gente vai entrar nesse assunto. A gente vai entrar nisso. Acho que na parte profissional, ó, no trabalho, não me sinto eu e culpo o inglês. Olha que interessante, eu não tinha pensado nesse detalhe. Inclusive, isso é muito real, né? As pessoas que moram fora, que precisam se comunicar em outra língua, muitas vezes a gente se sente um peixe fora d'água, a gente se sente total não compreendido. Parece que a gente voltou a ser um bebê que não consegue comunicar uma mensagem básica, não é mesmo? Gente, já me senti muito, muito mesmo assim. Ó, você é muito prática, me sinto incompreendida no trabalho, profissionalmente. Então, vamos entrar a fundo nesse detalhe. Então, gente, o que me inspirou esse tema? Vocês sabem que esses temas eu tô decidindo, assim, no dia da nossa aula, né? Porque como estão sendo muitas aulas e eu tô sentindo o que vocês estão trazendo, para que eu traga temas que muitas vezes não vêm na minha cabeça, né? Vem muito do que vocês trazem para mim. E ontem, quando eu tava conversando com a Sassá, quem aí conseguiu assistir a live da Sabrina, gente? O que foi aquela live? Aquela live foi muito doida. Aquela live foi demais, gente. A Sabrina, ela é incrível. Para quem não assistiu, essas lives que eu estou trazendo convidadas, todas elas estão ficando salvas lá no meu IGTV, tá? Vocês conseguem ver todas. Ó, a Gi se sente perdida nos grupos do WhatsApp. Quem mais? Quando bato as minhas metas. Poxa, esse aí é bom. Esse é bom. A Sassá é demais. Então, olha só, e por que me veio esse insight, né, de falar sobre esse assunto hoje? Porque ontem, antes de eu falar com a Sabrina, eu falei com a Sara, ela falou assim, Fê, eu tô até me questionando se eu devo fazer a live com você, porque eu me sinto muito diferentona. Parece que as meninas que fazem o super selfie que você tá trazendo, parece que elas têm vidas perfeitas, ou parece que elas são tão certinhas, parece que tudo tá dando certo pra elas. Eu falei assim, Sassa, eu esperava o visto de qualquer pessoa, menos de você.
E aí, foi nesse momento que eu me dei conta que muitas vezes a gente ainda continua se colocando nessa posição. E a grande verdade, teve alguém que se sentiu assim? Por exemplo, com as meninas que eu tô trazendo aqui, que contam as transformações que tá acontecendo, e aí vocês pensam assim, cara, é que para elas deu tudo certo, para mim é mais difícil, para mim eu não sei se dá, né? Tem alguém aí que acha que talvez viver a sua super selfie não dá para você? Tem alguém aí que fala, meu, ou até algumas super selfies, comecei o super selfie, comecei a fazer um curso diferente, comecei um novo momento da minha vida, mesmo assim, gente, parece que tá dando para todo mundo e não tá dando para mim. Tem mais alguém que se sente assim? Gente, eu tô falando isso porque a grande maioria das pessoas se sente dessa forma, mesmo quando a gente acha que não, tá? Então, um exemplo é que a Sá me surpreendeu quando ela falou que eu falei, nossa, Sá, você se sente assim? Eu acho você tão autêntica, tão autoastral, eu acho que tudo que vai acontecer na sua vida é tão incrível. Mas a grande verdade, gente, tem uma coisa, vou dar um exemplo, nossa, que me veio na cabeça agora. Por exemplo, quando a gente termina um relacionamento, o que era ruim, a gente já perdeu, já foi embora junto com o término. Mas o que é bom, a gente sente falta, certo? Agora, eu vou fazer essa mesma analogia para o lado oposto. Quando a gente faz algumas mudanças na nossa vida, o que é bom já passou a ser natural, mas a gente continua sofrendo pelo que ainda não é tão bom. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo compreender essa analogia, esse sentido? Então, muitas vezes, o que a gente usa como base de comparação sempre, que é o que faz com que a gente continue se sentindo muitas vezes incompreendida ou perdida, ou sem saber muitas respostas, é porque a gente continua colocando muito peso ainda no que falta, no que a gente não tem, né? Ou, por exemplo, no que todos os outros ali têm de errado, que às vezes a gente tem de certo, cada um analisa isso numa perspectiva diferente. E foi por isso que eu quis abordar um pouquinho esse sentido, tá? Eu quis muito abordar esse assunto, porque eu sei que tem muitas pessoas que sentem assim. Eu também já me senti assim. Eu várias vezes me sinto peixe fora d'água em várias situações que eu estou real, tá? Me sinto mesmo. E isso, gente, é totalmente normal. Porém, tem algumas chavezinhas que a gente consegue dar um clique na nossa cabeça, inclusive para quando a gente estiver lá num aquário que não é o nosso, entendeu? Tipo, de vários peixes que são bem diferentes da gente, a gente conseguir ficar cool, a gente conseguir ficar tranquila naquele ambiente, sem trazer tanto pro lado pessoal. Caraca, eu sou diferente, ninguém me compreende, isso não faz sentido para mim, isso não tem nada a ver comigo. Beleza? Tá fazendo sentido? Ó, parece que ela já tem algum objetivo. Ó, parece que a minha situação é diferente, parece que aquela pessoa já sabia das coisas, né? Parece que aquela pessoa, sei lá, ela teve mais sorte que eu, as condições dela são mais favoráveis que as minhas. Sim, dificuldade de tomar algumas atitudes, renunciar a algo estável por uma escolha incerta. Ó, eu tenho um trabalho com um salário ótimo, porém acho que falta algo na minha vida profissional. Muito legal, Miriam. Gente, eu tô amando os exemplos de vocês, porque eu espero muito que o que eu preparei hoje se encaixe em algum detalhezinho, tá? Com a vida de algumas de vocês. Então, eu coloquei muitos pontos aqui, tá? Pode ser que nem todos façam sentido para vocês, mas pode ser que um ou outro tragam, assim, uma paz, uma libertação em algum ponto que você queria saber. Eu quero começar dizendo o seguinte: viver a nossa super selfie é totalmente possível para absolutamente todo mundo, sem exceção, para todo mundo, independente do momento de vida que você esteja. A grande diferença é que, por exemplo, quando a gente vê alguém vir aqui e contar a sua história, a gente acha que aquilo aconteceu do dia para a noite. A gente acha que é porque aquela pessoa teve sorte, porque ela é mais organizada, porque ela é mais planejada, porque ela já tinha mais clareza das coisas, porque ela foi mais corajosa. E a gente esquece de olhar para um ponto. Entendam que tudo que vocês estão buscando hoje, você já vem sendo preparada, você já vem sendo preparada durante toda a sua vida, tá? Através de todas as circunstâncias que vocês vivem, através das coisas boas, através das coisas desafiadoras, através das coisas ruins, através das coisas boas. Independente, a gente vem sendo preparada a vida inteira. Por isso, gente, que chega, por exemplo, hoje, eu vou contar uma história para vocês, e aí me vem uma coisa que eu vivi lá 10 anos atrás. Eu falo, nossa, porque há 10 anos atrás eu vivi aquilo. Vocês acham que foi planejado? Não, há 10 anos atrás eu falei, meu, que merda, minha vida tá tudo errado, pra mim tá tudo errado, eu não acho que as coisas vão dar certas. Na hora que as coisas estão acontecendo, a gente não consegue ter essa visão. Aí chega um bendito dia, depois de 5, 10 anos, aquela bendita situação que a gente viveu fez algum sentido. Vocês estão conseguindo compreender?
Então, por que eu tô querendo trazer esses detalhes? Porque às vezes a gente vê aqui a história da Sá, a gente vê a história da Rafa, a gente vê a história da Maria, a gente vê a história das meninas que estão vindo aqui contando suas transformações, muitas delas em 1 mês, em 2 meses, a gente fala, ai meu, muito legal pra ela, né? Porque pra mim, cara, isso parece que não é pra mim, né? Pra mim, meu buraco é bem mais embaixo. Meu buraco é bem mais embaixo, né? O desafio aqui para mim é bem mais porque eu já passei por um relacionamento assim, porque eu tô no momento assado. E a grande verdade, gente, é que não é. Todo mundo tem o seu tempo. E esse tempo, ele é um pouquinho diferente para cada pessoa. Algumas pessoas já vêm sendo preparadas por mais tempo. E na hora que se depara com determinado insight, a hora que se depara com determinada informação, a hora que se permite entrar de cabeça em alguma coisa, parece que brum, parece que muitas coisas começam a acontecer e parece rápido, mas a grande verdade é que não é rápido. Eu até escrevi aqui, ó, um insightzinho esses dias que eu achei muito interessante. Eu nem sei se eu vou achar aqui, ó. Do nada, geralmente levou muito tempo. Então entenda uma coisa, que muitas vezes você acha que tá levando muito tempo para as coisas se ajeitarem para você, mas muitas vezes você está bem pertinho do nada, daquela transformação que vai acontecer rápido, que vai acontecer do dia para a noite. Geralmente não é do dia para a noite, é algo que a gente já vem trabalhando, construindo por muitos tempos, parece que está dando errado, mas todas essas idas e vindas ou incertezas que vem acontecendo durante muito tempo da nossa vida estão nos preparando para esse do nada, para esse momento que parece rápido. E isso é possível para todo mundo. A diferença é que muitas vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de compaixão e controlar um pouquinho a nossa ansiedade, né? A gente leva a vida inteira para construir muitas coisas. Por exemplo, quanto tempo a gente leva para andar, para aprender a andar? Ninguém aprende a andar do dia para a noite. Mas quando a gente se depara com uma informação nova, com uma possibilidade nova, a gente simplesmente quer que tudo se transforme do dia para a noite. E é uma coisa que ela é incoerente. Não é mesmo? Não faz muito sentido. A gente precisa trabalhar um pouquinho a nossa compaixão e também lidar um pouquinho com a ansiedade. Mas com certeza, quando a gente está investindo na gente e cuidando de entender determinados detalhes sobre nós, aí sim as coisas começam a desenrolar. Então, agora que eu vou entrar aqui no conteúdo do dia, tá? É a introdução que eu sempre vou fazendo na minha cabeça aqui para vocês. Então, eu queria trazer algumas coisinhas para a gente refletir sobre esse sentido. A Bru falou, nossa, tudo tá fazendo sentido. Que bom, Bru. Eu fico muito feliz, ó. Talvez essa aula aqui veio para trazer essa reflexão aí para você, ó. Do nada, geralmente levou muito tempo, né? Então, por exemplo, é muito engraçado. Eu tava falando com a minha mãe hoje, tava falando com ela hoje cedo, um pouquinho antes de começar a nossa live. Talvez a minha mãe esteja aqui também. E aí, ela falou, meu, filha, é muito incrível ver as pessoas falando de você, né? Eu tô assistindo essas lives, as alunas falando de você. É muito incrível ver tudo isso. Por quê? Porque a minha mãe sabe todo esse tempo, que levou muito tempo. Minha mãe sabe disso. E muitas pessoas que olham agora, parece que foi do nada. Gente, mas não foi do nada. E para mim, dá a sensação também, muitas vezes, que foi do nada. Tem horas que eu olho mensagens que vocês me mandam, ou resultados que as alunas do Super Self estão tendo, e falo, gente, da onde? Como assim que isso tá acontecendo agora? Como assim? Mas quando eu paro para refletir, caraca, mas eu, na verdade, venho plantando, né, e realmente trabalhando nisso há muito tempo. Há muito tempo, né? E cada um na sua própria história. E isso não quer dizer que tá tudo fadado e determinado para mim, muito pelo contrário, né? Enquanto eu estou vivendo esse momento, eu já estou começando a trabalhar em outros. Então, cuidado, gente, quando vocês olham para as histórias de qualquer outra pessoa e vocês, por verem isso, vocês acreditam que talvez não seja para você, porque parece que para aquela pessoa tem muito mais possibilidades. É por isso, inclusive, que dentro do Super Self, como que acontece? A cada turma que começa, eu vou juntando as turmas. Então, por exemplo, a turma 1 agora juntou com a turma 2. Que logo mais, em julho, quando começar a turma 3, né, eu já vou juntar com a turma 1 e 2. Por quê? Tem muitas pessoas que começaram aqui e que estão num tempo diferente de algumas outras pessoas que às vezes estão muito mais prontas para começar. Certo? E aí vai chegar uma nova leva e talvez aqui ela esteja pronta quando começou a turma 2. Ou talvez aqui ela esteja pronta quando começar a turma 3.
E eu quero poder proporcionar esses momentos de recomeços, porque cada um vai tendo o seu tempo. Tem pessoas que vão revisitar, vão fazer, vão refazer, aí vão participar de mais um aulão ao vivo com a gente, e aí vai vir um clique, entende? E eu entendo perfeitamente que existe esse tempo de maturação para cada um, porque para algumas pessoas o de repente está quase chegando. Entende? Não chegou agora, mas tá quase. Se ela persistir mais um pouquinho, se de repente chegou para ela. Então, quem sou eu para tirar essa possibilidade dela? E é por isso que eu não quero que vocês se comparem de uma forma negativa com outras pessoas que estão tendo resultados. Eu quero apenas que vocês olhem como possibilidades, porque todas essas mulheres que estão vindo aqui, elas são, de repente, de uma vida inteira de trabalho, né? Então, por exemplo, eu recebi muitas mensagens depois que a Maria veio aqui contar a história dela, né? Tipo, poxa, eu fiquei encantada com a história da Maria, que incrível, né? Porque a Maria é assim... Gente, vocês não ouviram que a Maria passou 4 anos antes de entrar no Super Self? 4 anos se sentindo um peixe fora d'água? Real. Tem mais detalhes ainda que ela nem contou para vocês, gente, mas que ela sofreu aqui muito com assédio moral, né, com racismo. Ela sofreu isso por 4 anos antes de repente, que toda essa transformação que está acontecendo com ela desde que ela entrou no Super Self começou na vida dela. E às vezes a gente só tá olhando pro de repente da Má. A gente não tá olhando para tudo que ela veio passando nesses últimos 4 anos. E por isso que quando ela se encontrou com o Super Self, ela falou, é a minha hora, eu vou me permitir, eu vou experimentar isso até o fim. Então esse era só o primeiro recadinho que eu queria trazer para vocês. Foca aí que o teu de repente, talvez ele esteja mais perto do que você imagina. Você só precisa persistir mais um pouquinho, tá bom? O meu de repente nunca chega. E é aí que tá, Cleia. Gente, vou aproveitar a deixa da Cleia. Ó, assédio moral aqui na Austrália é uma constante. Eles são criados para isso. E aí, o que eu queria dizer? A gente tem que cuidar com essas nossas crenças. A gente tem que cuidar com que nossas palavras têm muito poder. Então, olha assim, ao invés de falar, o meu de repente nunca chega, fala, o meu de repente está chegando. Eu tenho fé que o meu de repente está chegando. Porque eu mereço, eu estou trabalhando para isso. Né? Ao invés de falar, por exemplo, assédio moral aqui na Austrália é uma constante, são criados para isso. Pois é, isso acontece. Assim como acontece em qualquer lugar. Onde tem ser humano, gente, a gente pode, né, sofrer desapontamentos, a gente pode sofrer coisas negativas, coisas positivas. Assim como existem muitos seres humanos incríveis, tem outras pessoas que ainda estão num processo de evolução diferente. Então, primeira coisa, vamos começar a mudar algumas palavras. Tá? Porque muitas vezes nós estamos profetizando algumas coisas para nós sem perceber. Então, eu só queria deixar um recado aqui, Cleia, o seu de repente, não fale mais, nunca chega. Ele tá chegando, eu tenho certeza que ele tá chegando. No tempo certo ele vai chegar, porque nós temos um tempo certo. A gente não quer que o nosso de repente chegue enquanto a gente ainda não tá pronta, porque senão vai ser um desperdício, tá? Agora, qual é a grande desafio? A gente lidar com a nossa ansiedade. E, gente, a ansiedade, ela tá o mal do século agora, né? As pessoas sofrem porque elas querem o quê? Resultados imediatos ou resultados muito rápidos, né? Por exemplo, antigamente, como que funcionava? Nossos pais trabalhavam uma vida inteira, né, para construir uma vida mais sólida para nós, que geralmente não acontecia durante a nossa vida. Ia vindo, eles tinham essa resiliência da construção de algo maior que levaria anos. Hoje, como a gente já tem acesso a resultados que são mais rápidos, a gente quer esses resultados rápidos também em absolutamente tudo. Mas tudo na vida existe um período de maturação. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente semeia uma terra. Não adianta a gente esperar que no dia seguinte a planta já esteja lá com um caule forte, uma árvore estruturada. Tudo leva algum tempo. Assim como se quando nascer a plantinha, a gente for lá e colocar um fardo muito grande em cima dela, ela vai quebrar. E é por isso que a gente tem um tempo certo para cada uma das coisas. E muitas vezes, se tudo aquilo que você almeja, que você espera ainda não aconteceu, é porque está sendo lapidado, estão sendo lapidados alguns detalhes em você que vão realmente te preparar para o momento ali que tanto você vem aguardando, tá? Posso dar um exemplo bem bobo para vocês, mas só para vocês terem uma ideia. Eu contei para vocês esses dias, né? Nossa, meu grande sonho,
aqui antes, assim, lá, principalmente no ano passado, era, gente, meu sonho é chegar nos 10 mil seguidores, né? Gente, eu quero, imagina, ter 10 mil seguidores, enfim. E nessa época eu tinha, acho que uns 800, ou mil e pouquinho, no começo do ano passado. E era o meu sonho, imagina. Gente, imagina quem tem 10 mil seguidores, é uma coisa surreal, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz o trabalho, né? Eu fiz um trabalho com uma cliente que ela era mais conhecida e ela comentou sobre mim. E do dia para noite vieram, tipo, acho que vieram umas 2 mil pessoas. Passaram a me seguir do dia para noite. E eu lembro que eu tinha, sei lá, uma mensagem por dia, uma a cada 2 dias, não lembro. Do dia para noite eu abri o meu Instagram e tinha muita mensagem. Muita. E eu quase tive um piripaque, gente. Eu quase tive de verdade. Eu quis. Perdão. Meu Deus do céu. Eu quis bloquear tudo. Eu quis parar de aparecer. Um piripaque ali naquele momento. E aí, no dia seguinte, quando eu fiquei refletindo ali sobre aquilo, eu falei: olha só como Deus prepara as coisas, né? Eu lá sonhando, sonhando, sonhando com os 10 mil. Quando eu cheguei nos 2 mil, eu entendi que antes eu preciso aprender a lidar com os 2 mil. Para depois eu ia aprender a lidar com 5 mil. Aí depois com um pouquinho mais. E com um pouquinho mais. Porque quando a gente quer o de repente sem estar pronto, é quando a gente está na areia movediça, que a gente não dá conta de sustentar, né? A gente está em cima dessa base que a gente vem buscando. Beleza? Ó, me empolguei aqui falando de uma coisa que eu não tinha planejado, mas foi só para trazer essa reflexão aí pra gente, tá? Exatamente, tá na Bíblia. Gente, há tempo para tudo, há tempo para absolutamente tudo, há tempo para florescer, para desistir, há tempo para ter sucesso, há tempo para descansar, há tempo para tudo. Então, se a gente consegue começar a entender na nossa cabeça o tempo das coisas, a gente consegue controlar um pouquinho mais a nossa ansiedade. Tá? É natural que essa ansiedade venha, né? A gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer viver. E é por isso que quando a gente traz aquela responsabilidade para o hoje, que eu sempre falo para vocês, né? Quando a gente traz isso para o hoje, a gente consegue controlar toda a ânsia que a gente coloca no futuro, ou a ânsia que a gente coloca em se comparar com o passado. Por que existe ansiedade? Muitas pessoas ou estão vivendo lá na frente, ou ainda estão presas em tudo aquilo que já foi um dia que não é hoje. Então, quando a gente começa a se libertar disso aqui, né, a gente começa a encontrar paz, um pouquinho mais de clareza mental, as coisas começam a fazer mais sentido, enfim, a gente consegue agora começar a direcionar nosso peixinho que tá perdido. Fechado? Então vamos lá. Fê, fala sobre como se manter motivada quando vive com alguém que não é. Já falo sobre isso, viu lá? Inclusive, tem aulas aqui no meu YouTube falando sobre isso, tá? Que eu falo sobre a nossa energia, como que a gente lida com isso. Combinado? Então vamos lá. Possíveis causas de você se sentir perdida, de você se sentir incompreendida, de você se sentir um peixe fora d'água. Vocês estão preparadas? Algumas possíveis causas. Primeiro, eu sou muito sonhadora, eu sou muito ambiciosa, eu quero ver aqui quem que se enquadra nesse quadrante aqui, né? Então eu me sinto muito sonhadora, muito ambiciosa e parece que as pessoas não compreendem os meus sonhos e objetivos. Eu falo, meninas, coloca no seu lugar, né? Se contenta com o que você tem, né? Tem alguém aí que se sente nesse quadrante? Eu já me senti nesse quadrante. Eu sentia que eu ia conversar com as pessoas e elas estavam sonhando aqui, querendo coisas aqui, e eu tava lá. Mesmo que eu estivesse aqui, que eu estivesse lá embaixo, eu tava pensando lá longe e eu sentia que eu não tinha ninguém com quem conversar sobre isso. Tem alguém que se sente assim? Fala, cara, eu nem tenho. Se eu comentar com alguém o que eu almejo me tornar, fazer da minha vida, realizar um dia, mesmo que pareça impossível hoje, né? Se eu falo isso pra alguém, ninguém vai me entender. E geralmente as pessoas não entendem. Mas alguém sente assim? Essa aí fui eu. Essa só eu ainda, tá, gente? Eu várias vezes me sinto peixe fora d'água, dependendo do ambiente onde eu tô. Mas hoje eu sei como lidar. Eu acho bem legal, na verdade, às vezes, ser um peixe fora d'água. Continuem comigo, tá? Pra que tudo isso, menina? Exatamente. Ó, sempre me falam para parar de sonhar. Me olham como umas caras, assim, me olham com uma cara estranha e tal. Ai, gente, tá tudo bem. Hoje eu, na verdade, acho engraçado. Eu acho engraçado. Tipo, hoje eu lido com isso numa boa, prometo pra vocês. Mas calma que eu vou contar um pouquinho como, tá? Então, olha só. Eu não sonhava nada. Passei a sonhar depois que te conheci. Estou sonhando até demais. Nunca é demais. Pode continuar sonhando. Sonha grande mesmo, tá? Tá permitido, tá liberado. Sim, me sinto assim, sonhando bem alto e minhas amigas pensando lá embaixo. Tá tudo bem também. Olha só. Tem dificuldade de se reconhecer.
de reconhecer o seu caminho, a sua história e permanecer focando em tudo e permanece focando em tudo que falta ao invés de tudo que tem. E o sentimento de perdidão só aumenta. Quem é essa? Quem é esse peixinho fora d'água aqui? Quem é esse peixinho aqui, ó, que tem dificuldade de se reconhecer e de reconhecer, ó, o seu caminho, reconhecer a sua história, reconhecer tudo que já conquistou, geralmente continua focando no que falta. Já vi alguns peixinhos aí que são esses, né? Ó, que geralmente foca no que falta e não no que já tem, não no que já conquistou, né? E o sentimento de perdidão só aumenta. Então, por eu focar, né, em tudo que eu ainda não tenho, eu continuo cada vez mais e mais e mais me sentindo perdida, né? E me sentindo incompreendida. Faz sentido? Faz sentido? Tem várias pessoas que se sentem assim. Então, olha só, achamos mais uns peixinhos aqui. Ó, dificuldade de ver aonde cheguei. Exatamente, a gente tem essa dificuldade do reconhecer, né? A dificuldade de reconhecer tudo que eu já vivi. A dificuldade de reconhecer o quê, gente? O muito tempo. Lembra o muito tempo que eu falei no de repente? De repente, geralmente leva muito tempo. A gente não reconhece o nosso muito tempo, a gente só quer o de repente. A gente está constantemente esperando o de repente. Mas por de repente acontecer, existe um tempo que a gente está cuidando, tá? E ainda mais se vocês estão aqui, eu tenho certeza que vocês estão cuidando disso, tá? Preparados para ir para o próximo? Ó, hoje eu fiquei 50 minutos fazendo ressonância. E o que manteve meu foco? Sonhos e agradecendo o que conquistei. Foi incrível aquele momento. Olha que maravilhoso, não é? Enquanto que muitas pessoas nem conseguem fazer ressonância, gente, porque a pessoa não consegue ficar em silêncio por 2 minutos. A pessoa começa a imaginar que aquela máquina lá tá deixando, né, que tá sufocada, que não consegue respirar. Olhem o poder da nossa mente. Agora, se a gente canaliza isso num outro foco, a gente consegue transcender aquele momento, a gente consegue tirar um outro foco, um outro proveito desse momento, certo? E às vezes onde a gente está é o sonho de muita gente. Exatamente, Kel, é isso, tá? Ó, a Vieira Freitas, eu era assim também. Então vamos lá, que tem mais, ó. Não consegue fazer planos e continua constantemente seguindo os mesmos padrões. Quem é esse peixinho fora d'água aqui? Quem que é esse? Quero saber. Quem aí é dessa? Que tem dificuldade, ó, de fazer planos. Quem tem dificuldade de sonhar? Eu sei, eu conheço algumas pessoas que falam, Fê, eu não consigo imaginar minha vida depois de 1 ano. Eu não consigo fazer um plano de 5 anos. Eu não consigo sonhar grande. Eu não consigo, né, ter esses sonhos todos mirabolantes. Isso é muito distante para mim. Eu não consigo fazer isso, tá? Ó, então, não consegue fazer planos e continua constantemente seguindo os mesmos padrões. Aí o que acontece? Geralmente, as pessoas que têm essa dificuldade do ver mais além, elas permanecem repetindo os mesmos padrões, repetindo o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de resultado, o mesmo tipo de sentimento, né? Que a gente vive num looping, tá? Geralmente, essas pessoas que têm essa dificuldade se sentem dessa forma. Na verdade, só sei sonhar. Planos eu faço, agora agir. Gostei disso, bom saber a questão da ação. Tá? Estou fazendo vision board para ver se volto a sonhar. Muito bom, Bica, excelente. Ó, meus planos são só focados em trabalho e estudo. Não tem problema. Se eles forem assim, a gente tem fases, tá? Tem momentos que a gente quer focar mais no trabalho e estudo. Tem momentos que a gente quer focar mais na saúde. Tem momentos que a gente quer focar mais o quê? Na família. A gente tem momentos, a gente vive fases. Claro que a gente busca um equilíbrio. Mas, gente, o equilíbrio, ao meu ver, ele é uma coisa que em muitos momentos ele é utópico, porque a gente tem momentos que existem prioridades, e para isso a gente acaba desequilibrando ou tirando tanto peso de algumas outras áreas da nossa vida. Por quê? Por que a gente fica tão ansioso? Justamente querendo encontrar um equilíbrio tão grande para tudo. Claro que a gente tem que buscar algo que seja saudável, mas nem necessariamente você vai conseguir estar dando o mesmo peso para absolutamente todas as áreas da vida, tá? A gente está sempre trabalhando, definindo novas prioridades, ou a gente se dedica em alguns momentos mais a uns, menos a outros. Eu sinto que vão me adequando ao momento e não o contrário. Interessante, Carol. Então vamos lá, temos mais. Deixa eu ver aqui mais que eu coloquei. Mesmo se sentindo perdida, quer mais do que tudo mudar esta realidade. Então, quem se sente esse peixe d'água
essa que sou eu, de volta. Foi o que eu mais me senti na minha vida inteira. Mesmo me sentindo muito perdida, mesmo sem saber exatamente o que eu queria, mesmo sem saber o como, mesmo sabendo que tinha algumas coisas que não me realizavam, que não me faziam felizes, mesmo assim eu queria mais do que tudo mudar isso. Não tinha ideia como, mas eu queria muito. Era só o que eu sabia. Eu só sabia que eu queria mudar aquilo lá. Não sabia como. E isso fazia com que eu me sentisse incompreendida, porque eu não sabia trazer palavras para explicar os meus sentimentos. Isso fazia com que eu me sentia perdida, porque eu queria uma mudança, eu não tinha ideia de por onde começar ou como, qual seria o caminho disso, né? Eu me sentia um peixe da água. Por quê? Por mais que eu quisesse mais do que tudo mudar, eu custava, para mim era desafiador acreditar que eu podia, que aquilo poderia de fato acontecer para mim. Eu acho que essa daqui, mais alguém se sente assim? Eu ia falar, eu acho que essa daqui é uma das principais, só porque eu me senti assim, né? Então a pessoa acha que todo mundo sente. Ó, a Ju, a Pri, a Flá, a Dil, a Fran, várias pessoas se sentem assim. Gente, então, olha só, essa aí era eu real, tá? Real, real na vida. Então, eu queria várias coisas, eu queria muito, não tinha ideia como, eu nem tinha clareza exatamente do que eu queria, eu sabia que eu queria algo maior, mas eu não tinha certeza o que era, o como, tanto que era, eu aceito qualquer trabalho, eu aceito qualquer oportunidade, eu aceito qualquer pagamento que queiram me dar. Então, o que eu fiz? Eu queria tanto uma transformação que eu me colocava à mercê de qualquer coisa que qualquer pessoa pudesse propor para minha vida. Entenderam? Inclusive porque a minha autoestima ela era tão baixa que eu dava aos outros, muitas vezes, o poder de decidir, talvez, o que poderia ser melhor ou não para mim. E tudo isso por quê? Porque eu queria tanto uma transformação, eu queria tanto dar certo, que eu estava contando com o dia da sorte, com o dia do príncipe encantado, com o dia que, sei lá, alguém fosse me achar na rua e falar, menina, não sei por que, se é alguma coisa especial, vem aqui que eu vou te dar o emprego dos seus sonhos. Eu né? Falei que era sonhadora, né, gente? Então eu contava aí com essa coisa meio doida. Então eu não sei se mais alguém se sentia assim. Tá? Isso me mata por dentro, olha só. Muito eu, porque sinto lá no fundo que nasci para ser mais e não sei como fazer e nem como chegar. Gente, a gente tá chegando aqui, então, ó. Olha quantas pessoas, isso faz sentido para muitas pessoas, não é mesmo? Viram como vocês não estão sozinhas? Tem várias pessoas que se sentem assim. Eu me sinto assim várias vezes ainda hoje, tá? Me sinto assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu quero mostrar para vocês que existem formas de a gente lidar com isso. A gente não precisa viver refém desse sentimento, né, de inadequação, né, refém desse sentimento de eu sou perdida, os problemas, né, tudo para mim parece mais difícil. Porque, de volta, a gente tem um poder muito grande de escolher qual posicionamento a gente vai dar para a nossa vida, independente da circunstância, tá? Então, vamos lá. Eu escrevi mais um aqui. Olha, esse aqui é bem semelhante que eu escrevi, tá? Ó, quer mudar muito, mas não tem ideia por onde começar, né? Eu acho que esse daqui acaba se alinhando com esse último que eu falei aqui. Então, eu quero porque quero, eu quero mudar, eu quero uma realidade diferente, eu quero uma vida diferente, mas eu não sei por onde começar. Beleza? Fez sentido? Então, vamos lá. Possíveis passos. Vamos direto. Fê, vamos falar, então, do que a gente pode fazer, né? Vamos agora direto para uma parte mais prática. Então, tem alguns possíveis passos que a gente pode seguir para transformar esse sentimento, beleza? Então, vamos lá. Se imagine vivendo uma vida diferente. Imagine você sentindo paz, leve e confiante. Isso é uma coisa que eu faço muito. Muito. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive, gente, que me ajudou a trabalhar muito a minha ansiedade. Eu me sentia muito ansiosa e muito frustrada com o tempo que as coisas estavam acontecendo na minha vida, tá? De volta, porque vocês estão vendo aqui meu de repente, tá? Vocês não estão vendo o muito tempo que levou, porque não foi um muito tempo que tudo dava certo, foi um muito tempo que muitas coisas davam errados diante das minhas expectativas, beleza? Então, quando a gente aprende a usar a nossa imaginação, a se conectar com a nossa mente ao nosso favor, tudo começa a ficar mais leve. Então, por exemplo, o mesmo trabalho que a gente tem de pensar qual foi o exemplo aqui. Alguém aqui tinha falado lá, para mim nunca dá certo. Para mim nunca dá. Para mim parece que nunca chega. O mesmo trabalho que eu tenho de ficar pensando e pensando e pensando e pensando constantemente, para mim nunca chega, para mim nunca dá certo, para mim tudo dá errado, porque eu sou incompetente, porque tudo isso é o mesmo trabalho que eu tenho de pensar. Eu acredito que para mim vai dar certo.
Quem sabe? Deixa eu imaginar como que seria se eu começasse a viver isso hoje. Deixa eu imaginar o que eu estaria fazendo. Se eu hoje pudesse fazer qualquer coisa, se eu não tivesse que trabalhar, o que será que eu escolheria fazer? O mesmo trabalho que a gente tem de pensar, nossa, só de eu olhar para esse hambúrguer, eu já engordei 5 quilos. Só de eu olhar para essa sobremesa, já nasceu uma celulite. É o mesmo trabalho que eu tenho de olhar para alguma coisa e falar, para mim é diferente. Nossa, tenho certeza, meu corpo é tão inteligente que não importa o que eu coma, eu sei que ele queima tudo muito mais rápido, meu metabolismo é maravilhoso, enfim. É o mesmo trabalho psicológico, é o mesmo trabalho na nossa mente. A diferença é que a gente tem a tendência a sempre colocar muito mais peso pro lado negativo e ao invés de colocar muito mais peso no lado que de fato nos ajudaria a lidar com aquelas situações, ou que tornaria elas muitas vezes mais leves. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a usar a nossa imaginação. Hoje a minha imaginação é uma das minhas melhores amigas. Eu constantemente uso a minha imaginação para me ajudar nas coisas que eu gostaria. Então, por exemplo, fazer essas lives aqui todos os dias são desafiadoras para mim, gente. São desafiadoras. E por muito tempo, o que eu fazia? Antes que eu precisava fazer uma apresentação, antes que eu precisava me expor de alguma forma, o que eu fazia? Eu começava a me imaginar gaguejando. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, imagina se eu gaguejar. Imagina se eu falo uma coisa errada. Imagina se alguém me pergunta alguma coisa e eu não sei responder. Imagina se me dá um branco na hora. Imagina se... E eu ficava alimentando a história das possíveis coisas que poderiam dar errado na minha cabeça. Mais alguém faz isso? Mais alguém faz isso? Até que eu aprendi a usar a minha imaginação e a minha mente ao meu favor. Então, todos os dias, hoje não é mais todos os dias, porque o dia se tornou muito natural, tá? Eu nem preciso mais fazer o esforço para fazer isso. Mas antes, era todo dia, tá? Eu fazia isso o tempo inteiro. Principalmente quando eu comecei a fazer stories, aparecer nas redes sociais. Era muito fora da minha natureza fazer isso. Me expor, falar, me posicionar. Isso não era natural. Para mim, era um grande esforço real mesmo, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Eu já de manhã, eu começava a me imaginar, eu vou saber o que eu vou falar, eu não vou gaguejar, mesmo que eu gagueje, vai ficar tudo bem. Se alguém me perguntar alguma coisa e eu não souber, não tem problema. Eu vou falar que depois que eu vou buscar a resposta, depois eu trago. Mas eu tenho certeza, eu começava a imaginar que eu tinha resposta para qualquer coisa que me perguntassem, que eu ia conseguir encontrar exatamente no dia que eu aprendi aquilo lá, e eu ia ter a palavra certa para trazer. Eu comecei a usar a minha mente ao meu favor para as coisas que eu precisava. O trabalho é o mesmo. O trabalho de pensar que eu ia gaguejar era o mesmo trabalho que eu tinha de falar todas as palavras que eu precisar, elas vão surgir exatamente na hora necessária. Então, esse é um dos fatores importantíssimos que vocês podem fazer, tá? Segundo, se permitir viver uma experiência nova, experimentar novas possibilidades e ver como se sente. Muitas vezes a gente continua repetindo os mesmos sentimentos, por quê? Porque a gente continua fazendo as mesmas coisas todo dia. E aí a gente quer os resultados o quê? Diferentes. A gente quer que o nosso do nada aconteça já, mas a gente continua fazendo a mesma coisa de todo santo dia. Então, entenda que os resultados vão começar a ser diferentes quando você começar a fazer coisas diferentes. Quando você se permitir começar a viver experiências novas. Quando você se permitir ir lá e provar uma roupa diferente que talvez você nunca provaria. Quando você se permitir se ver em situações diferentes. Quando você se permitir arriscar uma coisa que você nunca arriscou. Quando você se permitir se ver vivendo uma posição ou uma situação que você nunca teve que enfrentar. Então, as experiências diferentes fazem com que a gente conheça parte de nós que a gente nunca se deparou antes. Isso é uma coisa essencial, que é justamente o que eu promovo para todo mundo, que é o que eu puxo todo mundo dentro do Super Self. Quais são essas experiências que eu posso começar a viver? Porque, no caso da Maria, por exemplo, né? Por que a Maria teve tanto resultado em 2 meses? Tantos resultados, para quem assistiu a história da Maria. Quem não assistiu, depois assiste, tá lá no meu IGTV. Por que ela teve uma transformação tão surreal? Porque, gente, parece surreal pra cara de fora. Parece. Quando ela me contou, eu fiquei... Calma, tudo isso aconteceu mesmo? É real? Por que isso aconteceu? Porque ela se permitiu. Ela falou, eu tô tão cansada de ter os mesmos resultados e de odiar minha vida todo dia e de odiar o meu trabalho, de ir chorando pro meu trabalho todo dia, né? De me sentir um zero à esquerda, de me sentir um peixe fora d'água, de não ter voz. Eu estou tão cansada disso que, quer saber? Eu vou entrar nesse bendito desse Super Self, vou escutar o que essa louca dessa Fernanda tem pra falar e eu vou me permitir simplesmente seguir o que ela tá falando até eu terminar.
Se não der certo, tudo bem, vou voltar, minha realidade já era assim, eu simplesmente vou voltar porque já era antes. Mas eu vou me permitir viver essa experiência. E foi por ela ter se permitido viver essa experiência, experimentar novas faces de si mesma, que ela teve tantos resultados incríveis. E esses resultados incríveis, eles são possíveis para você, para Rosa, para Cláudia, para Miriam, para Pri, para Isa, para Ju, para Flávia, para quem mais aqui? Para Isa, para Dani, para Inspire Me, para Dani Queiroz, para todas as pessoas, para Lília, para todas essas, para Fenga, para todo mundo é possível. Absolutamente todo mundo é possível, mas a gente tem que se permitir viver uma experiência diferente, que nos tire daquele padrão mental que a gente vem repetindo. Faz sentido? Próxima coisa, possíveis passos. Esse aqui é o meu preferido. Esse aqui foi o que mais teve poder na minha vida e queria eu que ele tivesse acontecido mais rápido, tá? Fazer parte de um grupo de pessoas que te impulsionam e que estão buscando as mesmas transformações que você. Um grupo de pessoas em que você pode contar das suas loucuras, dos seus sonhos mirabolantes, e ninguém vai falar, tipo, oi? Cara, como assim? É um grupo de pessoas em que você vai falar isso e vai falar, meu, que incrível! Vai com tudo, como que eu posso te ajudar? Tô torcendo por você, vou lá te suportar. Faz toda a diferença você estar nesse ambiente. E, na maior parte das vezes, gente, principalmente no começo, esse grupo de pessoas, ele provavelmente não vai ser na nossa família, não vai ser nosso marido, nosso pai, nosso irmão, nossa mãe, nosso tio, nosso avô, nossas amigas. Muitas vezes não vai ser. É um grupo terceiro. É um grupo aleatório de pessoas que já estão num lugar buscando as mesmas coisas ou buscando uma direção muito similar que a sua. É por isso que, para mim, um dos meus maiores valores é relacionamento. Eu prezo muito por relacionamento. Eu prezo muito por realmente cultivar, né, um grupo, uma comunidade assim. Isso é o que mais existe no Super Self, é o que eu mais mergulho, é o que eu mais sinto, assim, alegria, é ver as mulheres, as alunas do Super Self, todas se ajudando, se impulsionando. Elas não estão esperando que tudo venha só de mim. Elas já assumem essa iniciativa e elas se suportam umas às outras. Isso é uma das coisas mais poderosas. Gente, é isso aqui que vai te levar muito além. É quando você está num universo, um universo que te mostra a quantidade de possibilidades. É quando você tem pessoas à sua volta que celebram pelas suas vitórias, que, inclusive, te puxam pela mão quando você está naquele dia difícil. É quando você tem uma liberdade de contar que você está tendo um desafio em determinada área e as outras pessoas vão falar, olha, eu também estou passando pela mesma coisa, o que a gente pode fazer? Aí vem uma terceira pessoa que já entendeu como que lida com aquilo e vai ajudar vocês duas. Isso é fazer parte de uma comunidade que te eleva. E isso é muito poderoso. Por isso que hoje eu faço imersões em áreas que me levam onde eu quero ir. É por isso que eu participo de tantos masterminds, é por isso que eu faço mentorias, é por isso que eu tenho grupos, é por isso que eu participo de cursos. Em todas as áreas que eu quero me tornar melhor, eu me mergulho em onde estão as pessoas que estão vivendo isso também. Porque eu quero que aquilo se torne muito familiar para mim. Porque na minha vida sozinha, só eu, não é. Eu tenho que tentar construir sozinha, mas nós somos seres humanos falhos. A nossa mente, muitas vezes ela é traiçoeira. Então eu sei que eu não posso contar com a minha automotivação. Eu atrelo a minha motivação, ou o que me move, o meu combustível, a outras coisas terceiras. E geralmente são outras pessoas que estão nesse mesmo caminho que o meu. Porque quando eu vejo o que elas estão fazendo, eu quero fazer também. Eu vejo que é possível. O que tem aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, a Sassá tá aqui! O nosso grupo do Telegram é incrível. A gente encontra força todos os dias, é mesmo. Esse é o grupo do Telegram que a Sassá tá falando, é o nosso grupo do Telegram das alunas do Super Self. Fer, eu entrei na live com você ontem e a de hoje tá respondendo tudinho que eu precisava. Me permitir, isso que eu preciso demais. Eu também, Bruna, eu também. Olha, Bru, como inspira outras pessoas, não é? Na Austrália é assim mesmo. Muita coisa em grupos, mas aqui no Brasil isso não é tão natural assim. Acredito que esse estilo de comunidade você viveu aí. Não necessariamente, Fábio, não necessariamente. É que muitas vezes a gente está procurando nos lugares errados. O próprio grupo do Super Self é para pessoas que estão em qualquer lugar no mundo. Você pode estar no Brasil, você pode estar na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, no Japão. A gente tem aluna de todos esses lugares. Então, vai para qualquer pessoa que está em qualquer lugar. Mas muitas vezes a gente simplesmente decide acreditar
nisso e aí nem procura direito. Isso é difícil, achar pessoas que nos apoiam. É desafiador. Muda o difícil para o desafiador. É desafiador, mas a gente consegue encontrar. Quando a gente começa a buscar isso, a gente encontra. Mas o que a gente faz? Muitas vezes a gente só fala, é difícil encontrar, não acho, não existe. E a gente nem sai do lugar para ir procurar, beleza? O grupo do Super Selfie é mara mesmo. É poderoso, não é, gente? Eu estou super feliz. A Fernanda é um gás das nossas metas. Que maravilhoso. Então, olha só, vamos continuar aqui que eu me empolguei, gente. Então, a importância de fazer parte desse grupo muda tudo, transforma tudo, beleza? Todo mundo tem uma super selfie dentro de si. Todo mundo, sem exceção. Inclusive você aí que acredita que você não tem uma super selfie dentro de você, você tem. E você pode sim começar a viver a sua super selfie desde já. Gente, é para todo mundo. Sem exceção. Na verdade, tem exceção. Tem exceção. Acabei de lembrar que existem exceções. É para todo mundo que realmente decide que quer viver isso, tá? Você tem que deixar alguns vitimismos e algumas histórias para trás, para que você possa começar a viver a sua super self. Exige uma ação, mas a possibilidade é para todo mundo, sem exceção. Sem exceção. Qualquer pessoa que queira de verdade pode começar a viver a sua super self desde já. E, consequentemente, talvez adiantar e fazer com que aquele seu de repente comece a acontecer o quanto antes. Desculpas serão sempre desculpas, mesmo que sejam verdade. E desculpas não mudarão a sua história. Então, qual é a grande questão, gente? É que geralmente as nossas desculpas, elas são uma verdade. Elas têm um fundo de verdade. Por exemplo, eu estou desempregada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, a minha história foi muito difícil, as minhas circunstâncias são mais desafiadoras, eu não falo inglês. As desculpas, gente, elas sempre estão atreladas a uma verdade, não quer dizer que elas sejam uma mentira. Porém, desculpas serão sempre desculpas. A desculpa, ela não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Ela vai trazer uma justificação momentânea que vai te dar uma acalmada ali, mas vai continuar sendo uma desculpa e vai continuar te mantendo no mesmo lugar. Porém, gente, as desculpas nunca mudarão a sua história. Então, entendam que a nossa história, ela só começa a mudar, a gente começa a viver aquele nosso de repente, quando a gente escolhe deixar as nossas desculpas para trás. Escolhe usar as nossas desculpas como motivação, quem sabe. Escolhe dar um outro significado para as nossas desculpas. Então, entendam esse detalhe. As desculpas, elas sempre estão atreladas com uma verdade. Sempre. Não quer dizer que não é uma coisa que você... Não quer dizer que você não tem um desafio com o tempo. Não quer dizer que você não tem um desafio financeiro. Não quer dizer que você não tem um desafio com histórias que você já viveu. Porém, as desculpas que você tem nunca vão mudar a sua história. A única coisa que vai mudar a sua história é quando você decidir mudar essas desculpas e talvez encontrar delas justamente uma razão para que você comece a construir algo diferente e mude as coisas que vêm te deixando tão insatisfeita, infeliz, né? Incompreendida, ou na situação que talvez alguma de vocês esteja vivendo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Assim que essa live acabar, eu já vou postar uma foto. Vou postar uma foto, gente, ficou bem engraçado. Tô eu assim, ó. Eu tirei agora há pouco, tipo um peixe fora d'água, olhando, sei lá o que eu quis simular naquela foto. Eu vou postar essa foto. E o que eu quero que vocês digam? Eu quero que você responda lá nessa foto. Se teve algum insight que veio dessa aula hoje, porque lembra, gente, podem ser pessoas que vão chegar depois, vão chegar daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá quando, e as pessoas vão se inspirar no seu comentário lá. Gente, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Eu estou muito feliz em mais uma aula aqui. Obrigada por estarem aqui, ó, presentes, me suportando. Vocês não têm noção de como significa para mim, porque eu preparar essas aulas não faria sentido nenhum se vocês não estivessem aqui. Então, é óbvio que vocês são o meu propósito para fazer isso. É óbvio que mostrar para vocês, incentivar e trazer possibilidades para que vocês comecem a sonhar e viver novas realidades é o que me move.
tá? Então, sem vocês, nada disso aqui seria possível, nada disso aqui estaria sendo uma experiência tão incrível. Sem vocês, eu não teria energia de aparecer todos os dias, mesmo quando eu tô fanha, mesmo quando eu tô com renite, mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando eu acho que eu não vou ter um assunto para trazer para vocês, e do nada vem um insight através dos comentários de vocês. Então, é graças a vocês, são vocês de verdade que vêm me motivando a realmente aqui permanecer e continuar firme e forte, trazendo, né, coisas diferentes, insights que possam ser ricos para vocês. Gente, gratidão do fundo do meu coração. Fiquem com Deus, um ótimo dia, tarde e noite. Um beijo para todo mundo, gente. Tchauzinho.